eu achei interessante vocês pedirem esse tema, o tema saúde do homem, né? Quando o professor Enéas conversou comigo sobre essa demanda de vocês, eu lembrei que a gente tem atividades aqui nas disciplinas de políticas públicas de saúde, a gente aborda a Política Nacional de Saúde do Homem e também a gente fala isso em saúde coletiva. E aí eu fui lembrando alguns conteúdos, né, relevantes. Se vocês tiverem dúvidas, depois no final a gente fala. Então, o objetivo da nossa conversa é descrever os dados a respeito da mortalidade desse perfil, né, do público masculino e suas particularidades nos últimos anos, levantar os resultados de pesquisas, né, de sentação e outras pesquisas que eu venho desenvolvendo, refletir sobre o peso da importância dos agravos da saúde mental nesse grupo e levantar as possíveis estratégias e ações que possam contribuir para o enfrentamento dessas situações. Só para a gente lembrar, né, uma coisa que chama muita atenção, quando a gente fala de saúde do homem, sempre se fala de Novembro Azul, como se a saúde do homem fosse só isso. E na verdade não é só isso. Quando a gente fala de saúde do homem, então o Novembro Azul foi um movimento que teve início em 2003 na Austrália para chamar a atenção da prevenção e diagnóstico, né, do câncer do próstata principalmente. E se remete ao mês mundial de combate a esse tipo de tumor, né? É um tipo bem comum entre os homens. Mas lembrando que o homem não é só uma próstata, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então é importante que a gente tenha um olhar mais completo, assim como a gente viu na primeira mesa da exposição riquíssima as colocações dos palestrantes. Nós devemos pensar que saúde, ela não é algo pontual, não é só ausência de doença. Muitos de vocês que fizeram vestibular de por hoje vão ver esse paradigma se mantendo aí ao longo do curso, o tempo todo falando de doença, falando da bactéria, do vírus, do protozoário, e esquecem de vários outros aspectos que compõem o termo de saúde. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de saúde do homem, vai muito além de uma próstata, e vai muito além de outros problemas que a gente sabe que são comuns no público masculino. Então, a gente envolve a biologia humana, que vocês vão ter a base, como a palestrante falou anteriormente, dá bem. Se você tem uma boa base da sua faculdade, você vai entender tudo e você vai ser muito bem sucedido na carreira. A gente tem que falar muito do ambiente também, a gente vai se aprofundando, se aperfeiçoando, estudando até chegar ao pós-doc, onde eu fui estudar a parte que fala sobre o que? O meio ambiente, a interação com o meio ambiente. Tem um microfone ligado aí, maravilhoso, que está pegando o som aqui. Estamos em cima trocando a pilha, então deve estar engraçado. E os serviços de saúde, a organização do serviço de saúde também, como o serviço de saúde se organiza para atender esse público também, isso é muito importante, porque você tem vários representantes hoje aqui para falar também. E o estilo de vida. Então, esses itens e seus subitens que estão relacionados aí, né, fatores hereditários, aspectos psicológicos, tudo estão envolvidos na saúde do homem, assim como da saúde da mulher, da saúde da criança, da saúde do adolescente, por aí vai. Uma coisa interessante para falar é que vocês vão ver muitas coisas que eu faço e pesquiso. Eu sou professor de saúde coletiva. A saúde coletiva estuda os grupos humanos. Então, tem muitos estudos com crianças, adolescentes, trabalhadores, homens, por aí vai. E por eu gostar muito da área de saúde do trabalhador, tem essa formação específica e gosto mais da parte de mental. A gente assistiu lá o movimento da troca de pilha, foi muito legal. Os barulhinhos saíram todos aqui. Aí, o que eu acho mais interessante para a gente falar disso, né, é que essas pesquisas, elas trazem resultados de longos investimentos nossos de tempo de vida, né, que a gente está gastando ali, querendo mostrar alguma coisa e levar esse conhecimento para a sociedade. Então, por ser um departamento materno-infantil e psiquiatria, e ter uma formação na linha de saúde do trabalhador, estudar estresse, burnout, saúde mental, então minhas pesquisas são mais dessa área. Então, é para ficar claro isso, que senão vocês vão ficar assim, nossa, ele estuda isso também, estuda, porque são grupos humanos. Então, você estuda saúde coletiva e você acaba estudando vários grupos humanos. Aqui, só de curiosidade, para a gente começar a falar, o perfil das causas de internação no Brasil relacionadas ao grupo masculino. Então, a gente tem mais comum, em primeiro lugar, as causas externas, a gente vai falar de cada uma delas, óbvio que eu vou falar o mais rápido possível. As doenças do aparelho digestivo, doenças do aparelho circulatório, respiratório, parasitárias, transtornos mentais,
doenças do aparelho higiênico urinário e, por último, neoplasias. Novembro azul. Lembrou? Tá vendo? Olha a colocação. Então, as causas de internação são essas. Agora a gente vai falar sobre as causas de morte, dos óbitos. Então, a gente tem doença do aparelho circulatório. Primeiro, causas externas, né? Não sei se vocês sabem, mas causas externas são violência, acidente de carro, suicídio, causas externas. Doenças do aparelho circulatório, depois neoplasias, doença do aparelho digestivo e doenças infecciosas e parasitárias. Então, em primeiro lugar, as causas são as causas externas, né? Então, são 146.038 óbitos dados de 2020. Aí vocês vão falar, por que esse dado é de 2020? Infelizmente, o DataSUS, né, quando ele gera lá as tabelas, é tudo defasado. Nunca tem do ano que você está ou do ano anterior. Então, isso acontece muito. Para a gente que é epidemiologista trabalha com dados, é muito estranho. A gente fica sempre estudando algo passado. Mas isso traz um retrato próximo do que a gente tem. Então, agressões, né, com destaque para a violência, uma característica muito público masculino, né? O senhor poderoso, o cara que não aceita levar as apoio para casa, etc, e outras questões culturais que a gente vai falar daqui a pouco. Segundo lugar, doenças do aparelho digestivo. 66 mil mortes no ano 2020. Principal causa, doenças do fígado. Por que será, hein? É um dos projetos que eu tenho o nome, que vocês viram quando a professora Janice apresentou. Por que será? Então a gente já sabe mais ou menos por que tem essa quantidade de mortes aí relacionadas ao aparelho digestivo, principalmente aí atacando o fígado, né? Cirrose hepática. Terceiro lugar, as doenças do aparelho circulatório, cerca de 357 mil óbitos em 2020, doenças isquêmicas do coração e cérebro. Lembrando que a gente teve de 2021 para cá o acidente vascular encefálico voltando a ser o que mais mata, né? Antes era o infarto, as doenças cardíacas, aí voltou a ser o acidente vascular encefálico. E muitas pessoas insistem ainda em chamar de AVC, e é AVE, onde acontece a hemorragia e você morre, que é o encéfalo, né? Não, cérebro seria a maneira genérica de falar. Em quarto lugar, doenças do aparelho respiratório. O que teve destaque foi o quê? Que a gente já sabe, pandemia, Covid-19. Cerca de 230 mil óbitos, fora o que foi subnotificado que a gente não soube, né? Então isso é algo interessante, afetando o público masculino. Em quinto lugar, doenças infecciosas e parasitárias, cerca de 267 mil, mais 230 mil óbitos no ano 2020, e aí de novo aparecendo a Covid-19. Em sexto lugar, os transtornos mentais, que é uma das coisas que eu mais estudo. Então, o destaque para depressão e ansiedade. Inclusive, hoje é o fim da aparição do QR Code aí, que é uma das pesquisas que eu fiz aqui, com apoio da coordenação na época. Não era a professora Thalita vindo, eu vou entregar para ela simbolicamente os resultados de uma pesquisa que foi com vocês, não vocês, né? Porque vocês não estavam aqui em 2020, mas o resultado de pesquisa da parte de saúde mental dos acadêmicos aqui da UF e também lá da UFRJ. A professora Cláudia, que está aqui também, participou dessa pesquisa, ajudou muita gente lá com a coordenadora da UFRJ também. E é importante falar dos transtornos mentais? Sim, porque o que o homem faz quando ele se sente estressado? Né? Ele vai beber, utilizar substâncias tóxicas, né? Tomar muito remédio, quando sente dor. E a mulher ela tem outra forma de extravasar a sua forma de estresse. Né? Ela vai colocar para fora, ela vai conversar com outra colega, ela vai conversar com a amiga, ela vai, né, fazer a unha, pintar o cabelo. O homem não, ele vai querer brigar, ele vai querer tomar cachaça, né? Ele vai querer beber todo dia. Então, assim, o uso abusivo de substâncias e essa relação com os transtornos somáticos são muito comuns no público masculino. Então, a gente tem aí muito subdiagnóstico nessa área de transtornos mentais, subnotificação, e é pouco valorizado, até porque existe um estigma muito grande de você falar que tem algum problema mental. Então, quase todo ano, isso já vem acontecendo há uns 3 anos, me chamam para a palestra na Petrobras com o tema burnout, ou transtorno mental. E depois, logo em seguida, eu sempre recebo vários e-mails de funcionários que trabalham embarcados nessas plataformas, 90% homens, e eles sempre falando de alguma coisa relacionada a transtorno mental. Ou estresse, ou ansiedade, ou até mesmo podendo afetar áreas, né, de sexualidade, como por exemplo, a pessoa tem impotência sexual, né, baixa de libido, tudo questões relacionadas ao aspecto mental. A gente trabalha junto lá com a psicóloga, e aí eu vou passando algumas demandas para elas,
como vocês viram na primeira palestra, a gente tem que ter um atendimento e um cuidado interdisciplinar, seja em todas as áreas, também falando da parte de saúde do homem. Então, a gente fez uma pesquisa, que foi parte da dissertação, que o professor Enéas até citou logo na primeira apresentação, um trabalho que eu orientei feito com homens, trabalhadores, moradores de uma cidade do interior de São Paulo, um polo mobileiro, e lá a gente encontrou cerca de 20% desses homens, suspeitos de transtornos mentais comuns. O que são transtornos mentais comuns? Vocês vão ver depois no folder que vocês participaram da pesquisa, vocês que eu digo acadêmicos. Inclusive isso foi uma demanda de vocês também acadêmicos no meio da pandemia. Então, novamente eu estou aqui atendendo uma outra demanda de vocês participando dessa exposição. Então a gente percebeu que parecia ter uma associação de alguns indicadores socioeconômicos e estilo de vida com transtornos mentais nessa dissertação. Quais? A gente vai falar já. Então é interessante notar que esses homens, eles eram homens que eles não iam muito à consulta médica, não buscavam ajuda médica, faziam muito uso de chás, coisas naturais para poder não ir ao médico, automedicavam-se, eles também tinham problemas de comportamento abusivo com o uso de tóxicos e também não se proteger em relação ao uso de preservativos e ISTs. E a gente percebeu que, além disso, esses fatores, que são variáveis que a gente investigou, que estão aí, ter filhos, hábitos alimentares, tudo isso aqui a gente investigou. E quem estava com suspeição tinha muita relação com desemprego, se alimentar mal ou insuficiente, uso abusivo de álcool e drogas, ter poucos amigos, foi o que a gente estudou também, um apoio social, que é muito importante para o homem, As pesquisas dizem que o homem, quando ele tem uma companheira ou um companheiro que viva com aquela pessoa pela vida dele, o que vai acontecer? Ele tem uma sobrevida maior quando comparado aos homens que não têm nenhum tipo de companhia, não vivem menos. E uma outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que hoje eu estou até me controlando para não falar muita besteira, porque minhas aulas são tipo stand-up, todo mundo vive o tempo todo, mas o que acontece é que aquela frase que diz que o homem é um sexo forte e a mulher é um sexo frágil está completamente errado, tanto do ponto de vista psicológico, que as pesquisas indicam, quanto também do ponto de vista genético e biológico, Porque a mulher tem um cromossomo X. O tamanho desse auditório, assim falando uma analogia grosseira para todo mundo entender, ela tem 2. Se um cromossomo falha, o outro assume o lugar para poder curar, entre aspas, ou tentar assumir a função que o outro cromossomo perdeu. Então a mulher se recupera mais fácil com câncer, de alguma falha genética, de alguma coisa que acontece, que pode afetar o sistema imune dela e por aí vai. E o homem tem um cromossomo tamanho de um dedo comparado a esse auditório. Aí o que acontece? Ele vai encolhendo ainda com o tempo, vocês devem estar estudando genética, os telômeros vão afetando aquele tamanho, a função vai perdendo. Até aquela história de quando um velhinho atende o telefone e uma velhinha, você não sabe se é homem ou se é mulher, porque a voz é igual. Então, isso é engraçado, por isso que eu falei, eu estava me controlando. Então, isso é para mostrar que essa coisa do apoio social da mulher é maior, a mulher ela se cuida mais, e a mulher tem um papel muito importante na saúde do homem. A mulher que eu falo, seja a mãe, a esposa, a irmã, algum parente. Então, esses homens dessa pesquisa que a gente fez tinham uma percepção baixa de apoio social. Então, a gente utilizou um questionário, que foram todos questionários validados, para medir isso. E no grupo estudado, a gente viu essa percepção de moderada para baixa e uma possível associação entre esses transtornos mentais comuns, que é a pessoa ter dificuldade de concentração, dificuldade para pegar no sono, tem pensamentos confusos, tem problemas gastrointestinais, uma série de sinais e sintomas, são 20 itens, e eles somados, se você tiver um certo score, para homem é diferente, para mulher é outro, você vai ter uma suspeição de transtorno mental. Em sétimo lugar, aí as doenças do aparelho gênito urinário. Então aparece aí 44 mil, cerca de 45 mil óbitos, e a principal causa foi insuficiência renal. E aí a gente coloca, por exemplo, o homem bebe pouca água, não para para se hidratar, consumo de industrializados e ultraprocessados, muito sal, conservantes e tudo, e bebida alcoólica, que retira
a água do corpo, né? Aquela história, a cerveja é diurético, mas leva junto um monte de coisa que seu corpo precisa também. As neoplasias em oitavo lugar, novamente fazendo aquela crítica, né? Se está tão longe, por que só se fala disso no Novembro Azul, né? E aí a gente percebe que tem neoplasias aqui, ó, de outro lugar, traqueia, brônquios e pulmão. Também é importante a gente lembrar. Então aqui alguns fatores associados, a idade, acima de 50 anos, histórico familiar, câncer de próstata, né? Cor da pele, os homens de cor de pele escura têm mais casos, e obesidade. A gente sabe que o excesso de células de gordura vão impedir uma boa vascularização do corpo, assim como produzem hormônios ruins, que podem levar também a ter outros problemas de saúde. E aqui são uma série de pesquisas, por exemplo, essa do mestrado gerou cerca de 30 a 40 artigos publicados. Então, se você colocar saúde do homem, Jorge Luiz Lima na internet, vocês vão achar um monte de coisa. São vários artigos publicados. Cada trabalho que a gente faz gera muito produto. Então, por exemplo, a gente já estudou dessa cidade que eu falei para vocês, no interior de São Paulo, o trabalho do Felipe. A gente junto fez um TCC e um PIBIC sobre pressão arterial desses homens usuários do SUS, onde a gente encontrou pressão elevada e vários fatores associados que a literatura já diz, né, que vocês já conhecem: sedentarismo, dormir mal, alimentação ruim, percepção de qualidade de sono ruim, que foi uma dissertação da Fiocruz, desse banco de dados, suspeição de burnout entre esses homens, como o TCC daqui da escola, do Luiz, aspectos psicossociais em relação ao sedentarismo e exercício físico, também a gente viu. Essa parte de hidroviários foi um trabalho bem grande, que a professora Donizete e a professora Inês também ajudaram, na época que precisei tirar licença, e a gente fez vários trabalhos com esses funcionários das barcas, também 90% homens. E aí a gente identificou estresse elevado, baixa percepção de apoio social também, se alimentar mal, dormir mal, utilizar substâncias abusivas. Então essas coisas todas se repetem, né? O estresse psicossocial relacionado ao trabalho, ele tem uma influência muito grande na vida toda das pessoas, né? A gente falando do público masculino, mas esse aqui foi o primeiro trabalho que eu fiz junto com a Donizete, que está aqui, e que foi o que a gente fez como um trabalho de orientação da residência, que foi publicado em 2015, que foi justamente interessante, que foi sobre a saúde do homem em busca de atendimento na atenção básica de saúde de Niterói, o PNF de Niterói. E ali, o que estava associado a essa busca? Esses homens buscavam atendimento quando eles eram mais velhos, escolaridade mais baixa, quando não tinham seguro social e quando tinha alguma referência de morbidade no cadastro, ou seja, ela fazendo acompanhamento de diabetes, hipertensão, e mesmo assim, porque alguém com certeza forçava essa pessoa a ir lá, né? Provavelmente alguma mulher. Então, continuando com as pesquisas, e dos hidroviários, a gente viu também burnout numa significativa prevalência, acima de 20%. O apoio social para transtornos mentais comuns do homem no interior de São Paulo, a gente viu cerca de 20 e poucos por cento, foi até baixo, porque eu estudo muito isso, e estudo professores e também enfermeiros, e os professores é mais alto ainda do que enfermeiros a prevalência do transtorno mental comum. Diabetes entre esses homens também foi visto, pré-diabetes e diabetes, transtornos mentais e marítimos, a gente já falou. E o último trabalho que a professora Donizete participou da banca foi uma reflexão sobre a teoria do déficit de autocuidado de Dorothea Oren e saúde do homem. Então a gente teve até hoje esses trabalhos aí, mais de 50 artigos publicados em revistas com o tema saúde do homem. Então, para a gente refletir e pensar um pouco, né? A gente está falando da formação e da graduação. Profissional de saúde, ou mesmo para a população em geral, é importante a gente falar de saúde do homem só durante o mês de novembro? Tem uma coisa que não faz sentido, né? Por isso que vocês pediram até esse tempo, para a gente falar mais sobre saúde do homem. Mas a gente vai lembrar que existem outros fatores relacionados, que não é uma questão mais cultural, né? E pensar a respeito da prevenção do câncer de próstata apenas a respeito das questões e outras questões que matam também seria só isso importante? Existem outros fatores, né?
existem outros, e a gente fala aí que existem vários determinantes sociais de saúde que estão envolvidos ali na gênese das doenças, que não é somente um item que vai causar uma doença. Como eu falei para vocês, ambiente. Então, por exemplo, a palestra anterior teve várias coisas que foram faladas muito importantes, que foi só lembrando que tinha no canal, tem no nosso canal do projeto de extensão. Resíduos hospitalares, por exemplo, tem lá, vocês podem assistir o que é feito com registro, com resíduo hospitalar. Mas chamou muita atenção na hora que a gente falou de ambiente aqui na mesa anterior. Porque esse ambiente que o homem está exposto, seja no ambiente corporativo tóxico, no sentido tóxico psicologicamente, e também tóxico por ser, às vezes, um ambiente impróprio para o trabalho. Pouca ventilação, não ter acesso à luz, situações geradoras de estresse, situações conflitantes. E a grande questão é quem trabalha com isso, quem ouve esse público. Porque mesmo em grandes empresas, você tem um psicólogo para não sei quantas mil pessoas que não vai atender aquela demanda. E mesmo em instituições públicas, você vai ter dificuldade de encontrar um atendimento fácil para ser ouvido e ter um atendimento psicológico. Aqui a gente está até inaugurando essa semana, o professor Enéas e a professora Donizete estão aqui também. A gente está inaugurando o espaço de promoção da saúde, a gente vai tentar acolher vocês e ter essa escuta também. É uma forma da gente contribuir para promover a saúde. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que refletir esses desafios da formação, eles passam por ações de cuidado que vão além da instituição de cuidado do SUS, por exemplo. Isso também passa para a pessoa. A pessoa tem que ter uma corresponsabilidade. Aí entra na definição de humanização. Um atendimento humano, ele tem uma coparticipação, onde esse homem é um sujeito ativo na busca do cuidado dele. Se ele vai ao serviço de saúde para ele querer um atendimento técnico, é só isso que ele vai ter. Eu vim aqui medir a glicemia, ver minha pressão e vou embora. Não, mas eu também quero orientações para ver como é que eu posso melhorar a minha saúde, a minha condição de vida. Muitas vezes isso não acontece. Aí começa o problema que eu falei para vocês da questão cultural. Então não é algo só porque o homem também busca, é porque existem outros desafios que a gente vai falar mais para frente. Então, o perfil do público masculino é aquele que cuida menos da saúde quando comparado às mulheres. Aí primeiro vocês vão ver isso, por eu estudar muita epidemiologia, então tudo eu falo quanto comparado, porque a gente está sempre comparando a alguém. Considera-se imune às doenças quando comparado às mulheres em outros grupos e invulnerável. Associa-se a adoecer ou mesmo se cuidar a uma fragilidade. Então vai menos ao serviço de saúde, para ações preventivas, e muito mais para serviço hospitalar, quando a porta já foi arrombada, quando já tiraram o cadeado da porteira, então já está tudo aberto, agora eu vou. Se reluta, se recusa a expressar os sentimentos de dor e sofrimento, e guarda para si, e isso vai só somatizando depois. Sofre de questões como depressão, ansiedade, frequentemente em silêncio, e aí vai pagar essa mágoa onde? Já falei para vocês, na cachaça, para não falar álcool, drogas e outras coisas. Maior propensão a vício, quando comparado ao público feminino. E aí a gente percebe, saúde do trabalhador, como eu falei para vocês, como é que é o homem com cuidado da sua saúde. Então a gente vai ver aqui, o cara vai lá trocar um fio no poste, ele está lá grávido já, encosta a barriga lá, de sunguinha, o pau apoiando ele ali, o outro também na gravidez dele aqui de 4 meses. Aí o outro se amarra. Então esse é o cuidado que o trabalhador, o homem tem. Segurança do trabalho, geralmente é assim. Tem mais segurança. Em primeiro lugar, fazendo solda em caminhão de botijão, a segurança do trabalho amarrada no fio. Vira e mexe, você vê um homem tentando fazer um gato de algum lugar, e cai, toma um choque, ou alguém que joga. Aí esses memes são maravilhosos, Um dos projetos que a gente tem feito com criança e adolescente é o Porque Será, tem isso, tem meme. Aí esses memes que trazem a desgraça, eles servem para a gente rir, mas traz uma reflexão profunda por trás. Você vê um homem, vai lá fazer um gato, tem uma proteção, pega um fio, explode tudo e ele voa longe. Só que sobreviveu, aí que não vira meme. Mas isso traz várias discussões. Por que o cara está fazendo aquilo? Ele precisa daquilo ali? Por que chegou àquele ponto? Por que aquela situação está acontecendo? Então, isso tudo é importante a gente pensar.
E aí a gente percebe, né, muitas outras coisas, ó, que sempre vão acontecer, e aí os técnicos de segurança de trabalho devem enlouquecer. Esse aqui foi um meme do vídeo jacaré que viralizou, usando o jacaré no rio como arma de briga. Pegou um jacaré, cara, vem pra cima, não sai na porrada com você. E esse aqui também foi recente, ó, passou na RJ, esses dois, que teve um quebra-pau e UPA por causa de atendimento. Então o cara vai lá para buscar o atendimento que está com dor ou com um problema que era para ter prevenível, né? E ele já chegou um problema maior. Aí ele não consegue atendimento como ele quer, se irrita e vai lá, coloca sua masculinidade para fora e começa a brigar. Aí quebra coisa do material de serviço de saúde, cadeirada e tal. Então isso aí, assim que o homem expressa a sua raiva e cuida de si. A gente vê ali, ó, o homem e o álcool, né? Uma relação muito comum. A gente vê as pessoas andando de lado na rua. Lá, tá vendo? Essa aqui é a marcha atlética. As pessoas falando sozinhas, né? Aquele Walking Dead. Então a gente vê muito isso também. E o homem no trânsito? Também é outra coisa que eu gosto de trabalhar muito com as crianças e adolescentes. Parece que quando o cara tem um carro ou uma moto, ele vira um super-homem, né? Ele está protegido por um escudo de proteção, ele vai fazer o que ele quer, ele é invencível, é uma arma. Aí tem esse meme ali, né, do não sei, né? O cara vai lá, capota, atropela um monte de gente e tal, não sei. Então assim, o homem briga muito no trânsito e também sofre muito acidente, vem aquelas causas externas que eu falei para vocês em primeiro lugar. E o homem no SUS é impressionante quando vai tomar uma vacina. Desmaia. Já viram os vídeos, né? Aí tá lá o treinador físico, o cara todo musculoso, aí coloca a apoio e ele cai. É interessante lá em Oriximiná, vocês vão conhecer depois, já vou falar do campus avançado da UF. Aí eu fiz um estágio lá para ficar um mês, fiquei 3 meses e meio, foi muito interessante. Uma coisa que chamou muita atenção foi um homem trabalhador que coletava a castanha do Pará, deu uma facãozada para poder abrir o ouriço, né? E cortou essa parte toda da mão. Aí eu estava aprendendo, na época lá, a diretora me ensinou a dar conta e tal, explicou como é que fazia. E aí eu achei incrível, o cara aguentou uns 10 pontos internos, 25 externos, solução fisiológica, anestesia, um monte de coisa, e na hora que foi dar o bezetacil, ele desmaiou. Então assim, é uma coisa que é muito interessante, o homem com o SUS. O homem quando fica doente, pega um resfriado ou alguma coisa, eu estou morrendo. Né? E o exame de próstata, né? Que é o maior meme que tem. Fala a saúde do homem Novembro Azul, exame de próstata. Aí já aparece ali exame de próstata no SUS, esses memes comuns. Eu não quero injeção, doutor, eu tenho medo de agulhas. Né? Aí aqui todo agulhado, o corpo inteiro tatuado. E essa aqui é a vasectomia pelo SUS, que o homem também gosta muito de falar, né? Toda vez que fala de homem, tem que lembrar das áreas do órgão sexual. E na verdade, aqui falando tecnicamente como é que é feito o exame de próstata, por várias posições, né? Quem tem aí já mais de 40 anos deve fazer o exame, quem tem antecedente familiar deve se submeter ao exame de próstata. Hoje em dia já tem outros exames complementares, mas o padrão ouro continua sendo o exame de toque mais o PSA. Então não é para correr. Então PSA, exame de toque, exame de urina, ultrassom, biópsia. São, a gente fala de próstata quando fala de saúde do homem. Então muitos hábitos estão associados a tabus sociais quando a gente fala de saúde do homem. Então, por exemplo, isso não é coisa de homem. Homem não chora. Homem tem que sustentar a casa. Seja homem, né? Isso é coisa de mulher. Homem não leva desaforo para casa. Então essas frases que vocês escutam muito. E a visão de saúde e doença da sociedade, muito mercantilista, que a gente acha que pode ser comprada, mas na verdade ela tem que ser conquistada e mantida, a gente acha que não ter nada, você não está doente. Né? E da mesma forma que se aparecer alguma coisa, você está doente, no caso do homem, você vai morrer. Né? Tipo, só que tem intenção. Eu vou morrer? Entendeu? Alguma coisa assim. Então o exemplo que a gente escuta muito é, quem procura acha. Aí eu acho muito engraçado isso, é óbvio, né? Porque quem procura fica saudável, quem procura evita a complicação, quem procura evita ficar doente. Quem está doente é que procura médico. Né? Por que eu vou no médico? Automedicação o tempo todo. Isso não é nada, não é sono.
E aí quando vai ver, já está com um dente ruim, aí virou um abscesso, aí virou uma infecção maior. Isso é coisa de mulher, fica indo em posto. Fraco, não aguenta nada. Então a gente tem aí vários paradigmas de saúde que são importantes a gente falar, que o tempo todo de saúde coletiva eu falo, que é um paradigma biológico, que é o básico que vocês vão estudar na universidade o máximo possível. Vocês vão ter algumas pessoas loucas igual a mim o tempo todo vão tentar derrubar o paradigma biológico, mas não é derrubar no sentido de que ele não vai existir, ele sempre vai existir, mas existem outros paradigmas que já estão aí e que a gente está cada vez mais tomando forma, né, e se aprendendo dele, como a Lívia Deli falou. Então, por exemplo, a gente hoje fala de um paradigma antropossocial ou de bem-estar. Porque, por exemplo, o que é saúde para um índio não é o que é saúde para uma pessoa que mora na cidade grande, que não é o que é saúde para um homem que mora no interior, e assim vai. Então, tudo vai ter uma diferença muito grande de acordo com os determinantes e a percepção de saúde e doença. Então, muitas pessoas vão pensar que saúde é ausência de doença, ou não ter nada e não sentir nada, mas na verdade, a saúde ela é múltiplos fatores, múltiplas facetas que compõem essa vida, essa qualidade de vida. Um paradigma social estava muito voltado para... faltam 4 minutos no meu relógio. Aí o que acontece? O paradigma social está muito voltado para essa parte de você ter que trabalhar para produzir dinheiro e isso viver bem, e na verdade você está perdendo tempo de vida e vendendo o seu tempo, né, de vida. Então, o que a gente pode fazer para intervir? Né? A gente tem que trabalhar e desenvolver atividades e ambientes que os homens se sintam confortáveis para poder ter, né, atendimento em saúde. Então, em clubes, em igrejas, no seu ambiente de trabalho. E lembrando que a atenção básica ela é a porta de entrada para tudo, né? Então, aqui eu peguei um exemplo, tem gente que não tem nada a ver com saúde do homem, tá? Mas aqui eu quis falar da atenção psicossocial, urgência e emergência, doenças crônicas e pessoas com deficiência. E lembrar que esse cuidado feito ao homem, ele é gerido de uma forma integral pelo sistema. Então, você tem nível primário, secundário e terciário, como foi falado também na primeira mesa. Então, você sempre vai ter um sistema de referência e contra-referência, regulado, de onde você vai para a UPA e vai ser encaminhado para um setor de maior complexidade, uma policlínica, depois para um hospital e por aí vai. Até mesmo uma atenção domiciliar. Importante a gente enfatizar aqui o público, por motivo de adoecer e morrer mais, né, e ser o público mais frágil, digamos assim, do ponto de vista biológico e de ter essas doenças, eles deveriam ter o hábito de prevenir mais. É o que a gente observa. Então, continuando com as possíveis soluções: exercício físico, 150 minutos por semana, diminuição do consumo de álcool, consumo de sódio, diminuir, ultraprocessados também, alimentação natural, comida é arroz, feijão, legume e verdura. Se você come qualquer coisa industrializada, aquilo não é comida, não é alimento, é produto alimentício, e isso é muito complicado de entrar na cabeça da gente, porque ele é feito para você achar gostoso e comer mais, e aí você morre mais cedo. Então, buscar prática de prevenção, como aferição da pressão, exames, né, perfil lipídico, estímulo aí ao serviço de saúde, né, pelo menos uma vez por ano, inclusive por parte das empresas que vão fazer com que esse trabalhador ou esse homem busque atendimento, estímulo à formação de grupos comunitários, né, para poder lidar com esse sofrimento relacionado a vícios. E a gente teve até mesmo discussões relacionadas à paternidade consciente, que vem avançando muito. Estímulo à formação de redes, né, seja de esportes, nas empresas, e isso tudo indo até o público masculino. Grupos específicos, né, como a família, grupos religiosos, para o homem se sentir rodeado de aspectos positivos que possam indicar, orientar ele, encaminhar para o serviço de saúde. Proporcionar ambientes e horários favoráveis, né, para o atendimento diferenciado a esse público. O que é interessante na história das políticas públicas é lembrar que o SUS ele foi criado, mas antes de ser originado o SUS, o sistema de atendimento de saúde era para quem trabalhava e quem tinha carteira assinada. O que aconteceu com a criação do SUS foi tipo uma inversão de atendimento, digamos assim, de horário. Porque o trabalhador, o SUS funciona no horário para o trabalhador e que a maioria dos homens não podem ser atendidos.
Então, isso é uma coisa para a gente pensar também. Incentivar profissionais de saúde a inovar suas práticas relacionadas ao Novembro Azul, que não é só câncer de próstata, e alguns avanços que a gente tem, a busca da equidade de gênero, o posicionamento antimachista, a licença paternidade, né, e esses papéis do homem na família e na sociedade, que tem modificado muito. Os horários flexíveis que vêm ocorrendo com o home office, isso facilita o homem ter mais tempo para ajudar em casa no papel de trabalho doméstico. Percepção da necessidade de se cuidar, que isso vem aumentando com essa coisa de academia, essa coisa de cuidar do corpo. De certa forma, isso acaba fazendo com que a gente tenha um olhar mais voltado para a prevenção, né? Porque você vai estar fazendo exercício físico, e isso também ajuda muito. E ter uma visão no paradigma ampliado de saúde, que perpassa esses determinantes todos que eu falei para vocês, a gente viu logo no início. Então a gente tem avanço nos estudos das ciências sociais para dar conta disso, a psicologia, a fisiologia humana e também no meio ambiente. Uma coisa curiosa que também tem lá no nosso canal para vocês verem depois desde a década de 70, quando teve essa libertação sexual das mulheres, de ter controle sobre o seu corpo e usar anticoncepcional, esse anticoncepcional sintético não absorvido pelo corpo ele é eliminado nas águas. E as águas elas são reabsorvidas, são água de reuso que a gente bebe. Então o homem, desde a década de 70, bebe o hormônio sexual feminino. A gente tem vários fatores interessantes relacionados a isso, e estudos. Também tem um vídeo lá no nosso canal falando só sobre isso. Então, em síntese, os aspectos culturais e preconceitos da própria organização do sistema impedem que o homem tenha acesso fácil. As redes de atenção de saúde têm um papel importante, depois a gente vai ver aqui com nossos colegas. A integralidade do SUS está aí para poder atender isso. A integralidade do cuidado é o papel dos enfermeiros e enfermeiras, que vocês serão futuros formados e tendo esse cuidado mais integral possível, ouvindo essa pessoa. O núcleo de atenção à saúde da família, as redes e teias de atendimento, sistema de referência, mapa de referência, o papel da família e da mulher e a educação desde a escola até a universidade. Isso é muito importante começar a falar agora, para poder depois, quando a gente tem um futuro melhor relacionado a essa parte de saúde do homem. Aqui foi um infográfico do SUS, que depois vai estar disponível lá também, vocês vão poder ver. Esse aqui é o resultado da pesquisa, que vocês podem ter acesso pelo QR Code. Uma foi o trabalho de TCC da Júlia, que foi sobre o estresse aqui, de acadêmicos de enfermagem. E o outro foi o resultado da dissertação de mestrado, que aí já estava falando de transtorno mental comum. Vou entregar daqui a pouco para a DA e para a coordenadora, simbolicamente, esse material. Aqui estão nossas redes, tá? A gente tem o nosso canal, de contatos Espaço Aberto para a Saúde UFA, onde tem lá todos os nossos projetos. A gente tem um projeto de ensino, que não apareceu aqui na apresentação do MEP, mas o projeto de ensino de saúde na universidade já atendeu a mais de 4.000 pessoas pelo Brasil inteiro, fazendo cursos de qualificação, cursos de aprimoramento, oficinas, inclusive esse mês já vão ter 2. A gente tem participantes do Brasil inteiro e também de alguns países do mundo. Também está gerando outro artigo que vai sair mês que vem, essa iniciativa, que foi gerada por vocês que pediram para ter um projeto de ensino durante a pandemia. Então, isso tudo vocês encontram nessas redes aqui, nesse QR Code vai aparecer para vocês. Agradeço a atenção, muito obrigado.